Vários assuntos me trazem à tribuna hoje. Assuntos em relação à nossa economia, à situação política, mas eu queria começar por um que eu considero de grande relevância para a nossa democracia e para o nosso desenvolvimento, que é da área de educação. Fiquei muito estarrecida ao tomar conhecimento de um ofício circular do Ministério de Educação dirigido à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, aos diretores, cujo assunto desse ofício circular é informação sobre eventual ocupação de espaços físicos das escolas. Pois bem, nesse ofício circular, o Ministério da Educação solicita que os dirigentes das instituições federais de educação profissional e tecnológica informem qual instituição tem um movimento de ocupação por parte dos estudantes, mas não é só informar se tem ocupação, é informar a respectiva identificação dos ocupantes num prazo de 5 dias. Ou seja, o MEC, além de dizer que não pode ter movimentação nas escolas, ferindo a Constituição, porque é um direito constitucional fazer manifestação, está determinando aos dirigentes das instituições federais de educação que mande ao MEC a relação dos alunos que estão fazendo a ocupação. Eu não poderia deixar de fazer um paralelo desse ofício circular que foi distribuído ontem, com o Decreto-Lei número 477 de fevereiro de 1967, onde o governo militar, logo após a ditadura, portanto, logo após o golpe militar, o presidente da República, usando das suas prerrogativas conferidas num ato institucional, o número 5, já muito conhecido de todos nós, determina o seguinte: que comete infração disciplinar, o professor, o aluno, o funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino público ou particular, que alicie ou incite a deflagração de movimento que tenha por finalidade a paralisação da atividade escolar ou participe nesse movimento, pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, passeatas, desfiles, comícios não autorizados, conduza ou realize, confeccione, imprima, tenha em depósito, distribua material subversivo de qualquer natureza. E diz que os responsáveis por identificar isso seriam os professores e os dirigentes. Eu gostaria de saber no que se difere esse ofício circular do Ministério da Educação em pleno século XXI, em 2016, se não uma reprodução simplificada de um decreto-lei da época da ditadura. Em que tempo nós estamos? Em que tempo nós estamos onde professores e estudantes não podem se manifestar? Em que tempo nós estamos onde o governo baixa suas medidas provisórias, manda suas propostas de emenda constitucional e não permite que a sociedade as discuta? Nós lutamos muito contra uma ditadura militar, lutamos muito para ter a nossa democracia, lutamos muito para ter a nossa Constituição, para ter que receber de novo situações como essa, senador Cristóvão, onde querem calar a voz dos estudantes e dos professores. Ou será que eles estão achando que a movimentação dos estudantes e dos professores é uma movimentação da esquerda, do PT, dessas forças que estão desestabilizando o governo? Podem estar achando. Talvez nós tenhamos essa força para fazer isso. No meu estado, o estado do Paraná, tem 800 escolas ocupadas, 800 escolas ocupadas. E não é o PT que está lá ocupando, não é o PCdoB, não é a esquerda. Aliás, o movimento é apartidário, não tem nada de movimento estudantil nessas escolas. São os estudantes de segundo grau que estão lá ocupando a escola. Por quê? Porque questionam a medida provisória do ensino. Do ensino médio, porque questionam a PEC 241, querem ter respostas sobre isso. E será que é o PT, com essa força toda que nós temos, que estamos fazendo isso? É isso que nós vamos ouvir agora? Eu lamento muito estar vivendo um momento como esse. Lamento muito. Já lamentei que nós tivemos um golpe parlamentar, retirando uma presidenta legitimamente eleita por um parlamento que não tinha essa prerrogativa. Não contente com isso, estamos tendo medidas que mudam dramaticamente a nossa Constituição e conquistas do povo. E não contentes com isso, como a reação do povo, nós temos medidas para identificar
quem está fazendo a reação. Eles vão fazer o que com a relação desses nomes no MEC? Vão expulsar os alunos das instituições federais de educação? Vão expulsar os professores? Nós vamos voltar a ter prisão de novo? Será pela ordem, pelos bons costumes, pela legalidade? Que espécie de sociedade nós estamos construindo? Eu estou muito preocupada, senador Cristóvão, com isso que está acontecendo na educação. E muito preocupada com a reação que o governo está tendo em relação aos movimentos sociais, a criminalização que está acontecendo. E isso não é algo feito pela esquerda, pelo PT, por partidos aliados, não, dos governos do PT. Isso está sendo feito pela sociedade, a sociedade está se contrapondo. E estou falando isso no Paraná, é o que está acontecendo. Aquela meninada está indo para dentro da escola, os pais estão ajudando, porque querem uma explicação. O Paraná está desmontando a sua educação, deu aumento aos seus professores e agora retirou. E temos um governador que não consegue ter diálogo. Como é que trata a educação desse jeito? Onde é que nós vamos parar? Me preocupa muito, então eu não podia começar meu pronunciamento hoje sem deixar claro para a sociedade, para quem está nos assistindo, o que significa isso aqui. Um ofício circular que pede para que estudantes que estão legitimamente, constitucionalmente amparados, fazendo movimentação nas escolas, tenham seus nomes relatados ao MEC. Quero saber o que o MEC vai fazer com eles. Concedo uma parte, senador Cristóvão. Senadora, eu quero dizer que eu comparto toda a preocupação sua sobre isso. Nunca, não tinha conhecimento, vou até procurar saber, vou manifestar protestos firmes contra isso. Começa que seria antidemocrático. Segundo, que seria uma estupidez. E terceiro, que seria um retrocesso, um velho do meu tempo chamado 471, um artigo que fizeram que expulsava alunos que lutavam pela democracia. Não conheço, nunca tive conhecimento disso. É de ontem, senador. E até me surpreende, porque ontem eu ouvi o ministro falando que não vai tomar qualquer medida contra os manifestantes. Eu ouvi ele falando isso. Inclusive com a convicção de que essas manifestações contra a medida provisória não resistirão a um debate. Eu confesso que quando eu vi, senador Dário, jovens tomando escolas, eu me surpreendi como é que eu vejo jovens contra a liberdade de escolher a disciplina que vai fazer. Não consigo entender, até porque eles podem fazer todas. Não tem nenhuma lei dizendo você só pode fazer 3 disciplinas, 4 disciplinas, pode fazer todas. Ninguém pode fazer uma manifestação contra a própria liberdade, não pode. Então, eu digo, se for aparelhamento por partido, por sindicato, tem direito mesmo assim. Se for o PT, como assim, mesmo que fosse, se for o sindicato, mesmo que fosse, tem direito. E o maior erro seria desalojar com a polícia, mesmo que demore um pouco. Se estiverem destruindo, tocando fogo, depredando, aí é outra coisa. O que não está acontecendo. Que não está acontecendo, que eu saiba, em nenhum lugar. Mas a ocupação não tem problema. Faz muito mais mal uma coisa dessa do que um dia, 2 dias, um mês de uma escola ocupada. Se recupera, então recupera com as greves. Recupera. Seria um grave equívoco. A simples circular, a meu ver, já é um equívoco. Porque, se não for para ser feita, fica ridícula. Se for para ser feita, é um equívoco maior ainda. Eu vi o ministro dizendo que ele quer ganhar no diálogo, mostrando que a liberdade de escolher a disciplina é tão do interesse do jovem que ninguém pode fazer greve contra si próprio. Nunca vi falar tomar uma escola contra o interesse próprio, que é a liberdade de escolher disciplinas. Se for tomar escola para impedir que um engenheiro dê aula de matemática numa sala que está sem aula, eu também não acredito que os alunos farão essa greve. Se for a greve para ter cursos profissionalizantes, não acredito que vão fazer, até porque não será obrigatório. Então, eu ouvi o ministro dizer que quer ganhar para a medida provisória no diálogo. Então, me surpreende muito esse ofício circular do MEC, que a senhora acaba de mostrar, e que deve merecer o nosso repúdio. Não é a maneira correta de agir. E eu vou fazer chegar
onde for, essa é a minha posição, além da minha manifestação aqui. Meu repúdio a uma circular que comece a tentar espionar as escolas, tentar descobrir quem é que está fazendo isso como se fossem criminosos, não são, são ativistas, a meu ver, equivocados nos propósitos, até com outros interesses manipulados, mas isso faz parte da democracia. Então, eu fico feliz que a senhora, tomando conhecimento, eu não tomei, tenha trazido aqui antes de mim, porque eu faria o mesmo que a senhora fez, manifestar o meu repúdio a uma circular desse tipo. Uma das nossas maiores conquistas, senador Cristóvão, é a democracia, é poder nos manifestar, poder falar, todas as ideias poderem vir a público. Isso para nós tem uma relevância muito grande. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos ter movimentos que tragam o retrocesso. Eu vejo esse posicionamento do MEC como um retrocesso. Acho muito ruim. Assim como vejo também a decisão do MEC de dizer que não vai deixar as escolas que estão ocupadas fazerem parte do Enem. Isso não é justo. Não é justo. O Enem acontece uma vez por ano e não pode ser tirado dos estudantes o direito de fazer o teste. Uma coisa é a discussão da MP. As reações são proporcionais às ações. A forma como o governo encaminhou, a forma como está sendo discutida, causou uma reação. Quem tem ou não a razão pode ser discutido entre nós. Eu tenho um posicionamento, Vossa Excelência tem outro posicionamento. Agora, dizer que isso não pode ser discutido, que as pessoas não podem ter divergência, isso não existe num processo democrático. Eu tenho muito medo que a gente esteja caminhando para uma intolerância na nossa sociedade. Uma intolerância em que a opinião do outro, se é contrária à minha, tem que ser varrida. A opinião do outro, se não está de acordo com o que eu penso, não pode existir. Isso é muito ruim. A gente já tem características autoritárias numa sociedade capitalista. Se for dado vazão a isso, onde é que nós vamos chegar? Então, me preocupa muito. Só um detalhe. Eu discordo disso do Enem. Se uma escola está ocupada, eu sou contra desalojar com a polícia para fazer o Enem. Da mesma maneira que eu sou contra desalojar para impor a medida provisória. Então, se uma escola... Os alunos das escolas ocupadas têm direito a fazer o Enem. Eu acho que tem que ter o direito a fazer o Enem. Muito bem. Se os que a ocuparam permitirem... Sim. Tudo bem, mas o Enem exige uma série de medidas de segurança. Não pode, por exemplo, permitir pessoas circulando, porque, ao circular, pode levar as informações, trocar informações. Então, uma escola ocupada conseguir fazer o Enem com todo o sigilo que é necessário é muito difícil. Aí eu não sei como fazer. Se puder, que se faça. Claro. Agora, eu serei contra desalojar escolas ocupadas para impor o Enem, que é um direito daqueles que vão fazer. Aí eu acho que o governo vai ter que tolerar e depois ver como é que faz com aqueles que estiverem prejudicados pela ocupação. E vamos ver quem é que vai se responsabilizar pelo prejuízo que esses jovens que não vão poder fazer o Enem façam. Mas desalojar na marra, a polícia provocar, como a gente viu no Paraná alguns anos atrás, e como violência. Estava prestes a acontecer agora. Por isso que eu fiquei feliz ao ouvir o ministro dizer que isso não vai acontecer. Nem para o Enem também, nem para o Enem. Não pode usar a força para desalojar. Adia, se quiser, faz outro, cancela, mas não usar a polícia para impor o Enem nesse momento. Esse ponto é que eu quero deixar claro aqui. Tem que tolerar essa ocupação, enquanto não houver depredação. Se houver depredação, aí é uma questão da justiça, aí não é nem o governo. Aí é a justiça que vai determinar a proteção do patrimônio público. Mas essa circular me preocupou muito, porque quando começa com uma circular desse tipo, depois vem 2, 3, 4, 5. Então, é preciso estar alerta e não deixar que isso seja feito. O diálogo é o único caminho para superar as discordâncias, inclusive com a medida provisória, que, a meu ver, vai melhorar o ensino médio. Não vai fazer a revolução que eu desejo, longe disso, mas vai melhorar e dar mais liberdade aos alunos. A escola fica mais libertária, que é o que Paulo Freire sempre nos ensinou, mas com diálogo. Não se pode impor a liberdade com polícia.
Agradeço a parte, senador Cristóvão, também não podia deixar aqui de fazer essa fala hoje manifestando a preocupação. E para encerrar esse assunto da educação, eu queria só manifestar minha solidariedade aos professores e aos estudantes do Paraná. E deixar muito claro aqui, porque fomos acusados pelo governador Beto Richa, do PSDB, de que é o PT e a esquerda que estão estimulando o movimento no Paraná, a greve dos professores e também a ocupação das escolas. Nós não estamos estimulando, mas estamos apoiando o movimento porque é justo. É um movimento contra a medida provisória, que nós temos crítica, e contra a PEC 241. Mas o governador precisa entender de uma vez por todas que quem está fazendo a ocupação são os estudantes do Paraná, sem nenhuma interferência partidária. Gostaria muito, inclusive, que a gente pudesse ter até uma participação maior, mas não é o caso. Então, acho que as pessoas têm que se sensibilizar para isso, assim como esse governo, que nós consideramos ilegítimo, também não pode fazer uma circular dessa. Então, queria deixar aqui a minha solidariedade, dizer que nós estamos acompanhando, a presidente da UBS tem passado informações, mas também temos acompanhado pela imprensa e nós vamos estar alertas para que não tenha nenhuma utilização de força contra alunos e professores no estado do Paraná, como já tivemos anteriormente. Eu queria... Vossa Excelência está pedindo uma parte? Desculpa, é que eu não vi o microfone. Conceda uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Gleisi. Senadora Gleisi, realmente o PT não anda numa maré de sorte, porque esses movimentos me fazem lembrar quando eu estudava ainda ensino médio e certa vez nos levaram a ocupar escolas para protestar, senador Dário, contra a globalização. 99% de nós não sabíamos nem o que se tratava a globalização. Depois fomos saber, um professor que era do Partido dos Trabalhadores, não queria que instalasse computadores na escola porque aquilo ia servir às vontades do império e por aí vai. E agora, no momento que o PT sai do poder, eu tenho visto todos os dias aqui, senadora Gleisi, a senadora Fátima mesmo fez 2 discursos ontem. Uma era cópia do outro. Por coincidência, eu estava saindo de casa, ouvi o discurso dela de manhã cedo, na parte da manhã. Quando foi à tarde que eu estava voltando, ela estava novamente discursando, eu achei que era gravação. Era a mesma coisa, ela batendo e incentivando, além de incentivar essas invasões, ela dizendo, parabenizando, porque ontem, em Natal, teve a maior manifestação histórica e tal. Para quem é adversário do PT, isso é ótimo, porque cada vez mais a população tem reprovado esse tipo de coisa. Primeiro, por desinformar esses alunos. Jogar um discurso que não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Porque essa reforma, eu acho que o PT devia estar incentivando, porque ela não é do Temer. Essa reforma começou há muito tempo, feita por especialistas ligados ao PT, como, por exemplo, o doutor César Calegari, que é uma autoridade na questão da educação e que hoje está trabalhando nessa reforma. É uma reforma muito importante, inclusive para o futuro do país. Eu não sei como é que o PT tem uma facilidade imensa de se contrapor às coisas que são importantes para o país. Lei de responsabilidade fiscal e por aí vai, tantas outras. E nesse momento que ele ajudou a construir a reforma do ensino, como é o outro governo que está implantando, aí vem criticar. Eu acho que é muito importante que venha como medida provisória, porque mostra para essa discussão. Eu penso que poderia muito bem o PT, com a experiência que tem na educação, contribuir para o debate, mas o debate aqui, não mandar aluno, nem pôr aluno para poder invadir a escola, que isso aí só vai depor. E aqui, tipo ontem estava aqui no canteiro, tem que agradecer a Deus porque fez uma reintegração de posse ali. Deu um vendaval, tirou. Mas estava lotado de pessoas, coitados que vêm para cá. O PT passou 13 anos, não fez a bendita reforma agrária, agora está lotado ali de pessoas. Então, esse discurso, senadora Gleisi, ele não é bom para o PT, não é bom para o Brasil, não é bom para ninguém. Não que eu esteja aprovando a medida que a senhora está dizendo que o governo tomou, mas nós precisamos tocar o país de outro jeito, não invadindo sala de aula e fazendo esse tipo de coisa. E boa parte deles, coitados, não sabe nem do que se trata o assunto. Olha, eu fico impressionada, senador Zé Medeiros,
pelo desrespeito que Vossa Excelência tem com quem faz manifestação e com o povo brasileiro. Impressionada. Impressionada com o desrespeito de achar que foi bom que teve chuva porque as pessoas saíram do canteiro central para não manifestar. Impressionada em dizer que os alunos são manipulados, que nós temos condições de fazer as escolas pararem. Fico impressionada. Eu não sei, sinceramente, em que sociedade Vossa Excelência vive. Mas se Vossa Excelência quiser ir ao Paraná, pode visitar as escolas, inclusive. Os alunos lhe dão uma aula sobre a medida provisória e falam da PEC 241. E não foi o PT que passou lá falando, não, eles leem. Os alunos estão interessados em saber do destino deles, porque já se conquistou nesse país um patamar de cidadania maior do que nós tínhamos há 15 anos. Hoje as pessoas têm consciência. E graças a esses movimentos, graças à democracia, graças a conversar e ao diálogo, nós avançamos. Graças a não ter diálogo. Posicionamentos como os seus, de achar que as pessoas do povo não têm capacidade de interagir, de se informar, de saber o que estão fazendo. E a senhora está colocando palavras na minha boca. Não, eu estou realmente ressaltando o que Vossa Excelência falou aqui. Vossa Excelência, assim, as pessoas não sabem, são manipuladas. Esses alunos, o PT que manda para dentro das escolas. Eu disse que o PT, PCdoB e Puxadinho são peritos em manipular e fazer essas pessoas de massa de manobra. Estamos manipulando 800 escolas no Paraná. Estamos manipulando milhares de estudantes, professores. Professores são manipuláveis, professores que estão me ouvindo, principalmente os professores do Paraná. O senador Zé Medeiros está dizendo que senhores estão sendo manipulados por nós. É uma coisa absurda. Eu não estou dizendo que eles são manipulados, eu estou dizendo que eles são doutrinadores e que boa parte... O que eu estou ouvindo aqui só atesta o medo que eu estou demonstrando, do retrocesso que nós estamos tendo na nossa democracia. Lamentável, senador Medeiros, ouvir de Vossa Excelência frases como essas, afirmações como essas. Dizer que o povo brasileiro, que os estudantes, que os professores não têm consciência para fazer um movimento. Eu fui vítima, fui levado para protestar. Tem aonde? Aqui dentro? Eu fui vítima. Aqui dentro desse Congresso tem consciência, senador Zé Medeiros? Vocês perderam o poder por causa disso. Aqui dentro tem consciência? Não, nós perdemos porque teve um golpe de Estado. Nós perdemos porque as forças conservadoras desse Congresso aqui se uniram. Nós perdemos porque vocês fizeram aliança com o sistema financeiro. Nós perdemos porque vocês queriam tomar o poder de assalto. Não, por isso que nós perdemos. Porque os meios de comunicação estavam junto com vocês, esses sim, manipulando consciência de grande parte da população. Eu concedo uma parte à senadora Regina. Obrigada, senadora Gleise. Eu queria parabenizá-la pelo pronunciamento e lamentar que o ódio que foi criado, que foi incitado contra o PT, produzam esse tipo de manifestação. Que fosse, se aqueles estudantes tudo fossem do PT, o PT estava muito bem. Né? Se fosse, eu adoraria que fossem. Todos aqueles professores que estão se manifestando fossem do PT, eu adoraria que fossem. É que as pessoas estão começando a perceber, o que está acontecendo. Então, agora são vítimas de muita coisa que está acontecendo agora. Da PEC 241, da reforma do ensino médio. Me dizer que foi o PT. O PT botou uma plataforma que, inclusive, criticada para o público participar da questão do currículo das escolas e que foi totalmente ignorado. Esse projeto nasceu de gabinetes, porque leem que no país tal é assim, e aí nasceu de gabinete de gente que nunca pisou numa sala de aula, a não ser para estudar, para dar aula nunca. Né? Esse projeto de ensino médio, o que ele quer mesmo é que as crianças, os adolescentes do ensino médio não pensem, não aprendam a pensar, porque alguém vai pensar por eles. Né? Não precisa aprender a pensar, eles vão ensinar o que pensar. É um retrocesso tamanho que pode acontecer nas escolas e os professores e os alunos, graças a Deus, estão percebendo o que está acontecendo. A população começa a perceber, né, os avanços, entre aspas, na educação. Mandaram reduzir as vagas dos institutos federais e das universidades federais na graduação. Né? Mandaram reduzir, pouca gente sabe disso, mas outros já estão percebendo. A Universidade Aberta, cortaram 78% das vagas da Universidade Aberta, que treina professores, que dá capacitação para professores. Então, estão realmente avançando sobre a educação.
Mas eu queria contribuir, senadora, é que lá no meu estado ontem, a Polícia Federal voltou aos velhos tempos, foi ao Sindicato dos Comerciários para investigar por que o sindicato fez um panfleto onde botou lá, chamando de golpistas, os deputados e senadores que votaram a favor do impeachment. Pois é, com que dinheiro foi pago? Tem um questionário para responder. Com que dinheiro pagou aquele panfleto? Um sindicato. Eu me lembro disso na ditadura militar, porque eu vivi isso. Eu era militante e vivi isso. Então, qual é a explicação? Porque lá no mesmo Piauí saiu o outro outdoor, porque tem mais dinheiro, o sindicato faz um panfleto. O Vem Pra Rua fez um outdoor que tinha minha foto, do doutor Elmano e dos deputados que votaram a favor da Dilma, né, que votaram contra o impeachment, dizendo que os corruptos que votaram contra o impeachment. E eu não fui para a Polícia Federal pedir investigação, porque eu fui quem fez. Não foi anônimo. Assim como o panfleto do sindicato não é anônimo, está lá a assinatura do sindicato. Mas está o sindicato, está a CUT, está os sindicatos comerciários, a CUT e os sindicatos professores sob investigação, porque juntos assinam o material. Patrocinaram com o dinheiro do sindicato, né? Então, eu só vi isso nos anos 60 e 70. Né? E a gente está revivendo agora. Isso é um terreno perigosíssimo, que as pessoas não estão percebendo para onde estão andando. Quando acordarem, vai ser tarde. Né? Então, a PEC 241 é outro perigo que a gente precisa debater, porque é verdade que a população, a maioria, não sabe ainda do que se trata, até porque ela vem vendendo uma imagem, vem revestida de uma propaganda, que é uma coisa boa. Agora, constitucionalizar a despesa só tem no Brasil. Fico dizendo que não sei quantos países tem. Na Constituição, só o Brasil que está querendo fazer isso. Então, é preciso que a gente esteja muito atento para essas coisas que estão acontecendo, porque esse país está retrocedendo numa velocidade temerosa. Obrigada. Agradeço, senadora Regina, a seu à parte. Realmente, esse é um medo que nós temos que deixar externado, porque seria o pior retrocesso que nós teríamos na nossa história. Voltarmos a ter os tempos de repressão que nós já tivemos no Brasil e a intolerância. Mas eu queria, senhor presidente, se me permite, mais alguns minutos, para falar de um outro tema que considero de muita importância e que, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, eu não poderia deixar de me manifestar, que é em relação à decisão de ontem do Copom, do Banco Central, de baixar 0,25 pontos percentuais da taxa de juros. É óbvio que nós sempre lutamos, quisemos, pedimos, reivindicamos para que as taxas de juros fossem baixadas no país. Agora, é lamentável que o Copom, depois de tanto tempo, tenha tido uma posição tão tímida, eu diria até covarde em relação ao nível da redução da taxa de juros. Nós estamos vivendo uma recessão, o país está numa crise econômica, saiu inclusive agora a prévia do PIB pelo Banco Central, nós vamos ter uma queda de 0,91% em agosto. Já somamos, em 2016, um recuo de 3,19%. E nos primeiros meses desse ano, a retração já atingiu 5,42%. E nós continuamos com a taxa de juros maior do mundo. Depois da nossa taxa de juros, a maior que tem é da Rússia. E com um agravante, senhor presidente, é a maior taxa de juro real. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas em janeiro de 2016, a taxa de juros real ex post, que a gente fala com base na inflação efetiva, era de 3,20. O resto era inflação, até chegar aos 14,25. Em setembro de 2016, a taxa real foi de 5,32, 2 pontos a menos. Por quê? Porque a inflação caiu e nós mantivemos a Selic no mesmo patamar. Então, não é que o Brasil manteve a taxa de juros, o Brasil elevou a taxa real de juros numa economia recessiva, onde a gente está tendo desemprego, baixa produção, onde os serviços estão caindo e onde nós não temos inflação de demanda. Pior do que isso, além de não ter inflação de demanda, portanto, aumento de taxa de juros não é o remédio para combater a inflação, nós estamos tendo decréscimo da inflação. Presidente, decréscimo. Aqui, olha,
Se você fizer hoje uma média móvel dos 3 últimos meses, a inflação está correndo a 4%. Isso daqui não é dado meu, não. É dado de um tucano. É dado do Luiz Carlos Mendonça de Barros, que hoje deu uma entrevista no jornal Estado de São Paulo, e dizendo que o erro do Banco Central é se referir à inflação dos últimos 12 meses. Portanto, nós ficamos trazendo inflação passada, que já não tem a ver com a realidade, para manter a taxa de juros. Manter não, vou repetir, para aumentar a taxa de juros reais, subiu nos últimos meses 2 pontos percentuais, para uma economia que está parada, que está estagnada. E aí o que vai acontecer? Nós não estamos fazendo investimento público, nós vamos fazer a PEC 241, retirar dinheiro de circulação do setor público, o setor privado não está fazendo investimento, as empresas não estão fazendo, estamos com um índice de desemprego elevado. Como que a economia brasileira vai ser salva? Como que a economia brasileira vai voltar a se desenvolver? Eu gostaria muito de saber qual é o milagre, depois de todo esse processo que nós estamos vendo de recessão, manter a taxa Selic com um aumento real na taxa de juros e enxugar as despesas de governo. Gostaria muito de saber. Por que o FED, o Banco Central americano, não sobe os juros lá? Podia subir. Não sobe. Na maioria do mundo, os juros são negativos, porque nós estamos com crise na economia, gente. Não tem lógica você ter o preço do dinheiro dessa forma. Então, eu queria lamentar muito o Banco Central servir de âncora da economia, âncora. Tem uma palavra lá no interior do meu estado que se chama poita, ou seja, puxar para baixo. O mínimo que nós teríamos que ter era a ousadia do Banco Central, de ter um corte da taxa Selic muito mais ousada, 0,25. Para quê? Qual é o efeito disso na economia? Eu gostaria de saber. Para que está fazendo isso? Porque ajudar a economia, melhorar a economia, isso não vai acontecer. Eu quero deixar aqui um registro, enquanto presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, lamentando essa postura do Banco Central. É uma postura que mostra medo do mercado financeiro, e quero deixar registrado aqui, hoje, a entrevista de Luiz Carlos Mendonça de Barros, tucano. Hoje ele é diretor estrategista de uma operadora de investimentos, que fala exatamente isso. Prevaleceu o medo e foi uma decisão covarde do Banco Central. Portanto, não poderia ter acontecido e é péssimo para o nosso desenvolvimento da economia. Então, quero agradecer, presidente, inclusive, aí o tempo a mais que Vossa Excelência me concedeu.